pontos que nós já vimos ao longo da disciplina, né, até esse momento, pontos que são extremamente importantes para a compreensão do assunto sistemas dedutivos. E, para finalizar o nosso encontro de hoje, eu vou apresentar para vocês um sistema axiomático, certo? Então, uma parte da nossa aula de hoje eu preparei através desse livro aqui, né, que é o Lógica para a Computação, um livrinho muito bacana, recomendo bastante a todos vocês. E a outra parte, que é justamente a parte do sistema axiomático, né, um sistema axiomático que eu vou apresentar para vocês, que é um sistema um pouco diferente daquele que foi apresentado na pré-aula e na gravação da aula do semestre passado, eu peguei desse livro aqui, que é o Lógica para a Ciência da Computação e áreas afins, do professor João Nunes de Souza. Só lembrando a vocês que o professor, lá no meu canal, eu salvei uma playlist de vídeos do professor João Nunes, na qual ele faz vários comentários a respeito desse livro dele. É praticamente um curso de lógica matemática. Então, eu recomendo a todos vocês que, sempre que possível, deem uma explorada no material, nas playlists que eu salvo lá no canal, que elas podem ser muito úteis para complementar aquilo que eu falo aqui com vocês nesses nossos momentos síncronos, certo? E quando a gente voltar para o presencial, acredito eu que no próximo semestre, se tudo der certo, né, eu continuarei utilizando esses materiais como complemento das aulas, né, lá na computação. Gente, então é o seguinte, vamos aqui à nossa breve revisão dos assuntos que são extremamente importantes, que se você não compreender bem esses assuntos, fica muito complicado continuar esse estudo. Diga aí, Bruno, você que levantou a mão. Temos alguém com a mãozinha levantada? Se não... Bom, deixa eu voltar aqui para o nosso assunto. Então, gente, eu vou aqui apresentar para vocês uma tela. Como é de... Ah, tranquilo. Aqui acontece mesmo, a gente aperta esse levantar a mão sem querer. Vamos lá. Mas, ó, sempre que vocês quiserem se manifestar, falar alguma coisa durante a aula, usa esse recurso de levantar a mão, que eu estou aqui o tempo todo monitorando vocês, beleza? Ou se manifesta pelo chat mesmo, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos lá para a nossa primeira tela de hoje. Meus amigos, vamos às nossa revisãozinha. Primeira coisa, as propriedades das fórmulas bem formadas. Quando vocês encontrarem essa expressão FBF, né, lembre-se que é uma abreviação, é a sigla, né, para fórmula bem formada. Né? Uma fórmula bem formada é uma fórmula que está de acordo com as regras gramaticais da linguagem da lógica proposicional. Então, as propriedades que as quais vocês foram apresentados, são as seguintes, certo? Deixa eu só trocar aqui de caneta. Primeira propriedade é a tautologia. Não esqueçam jamais. Uma fórmula é uma tautologia quando o valor de verdade de todas as suas interpretações é igual a V, certo? Então, nós tínhamos, por exemplo, o princípio do terceiro excluído. P de junção não P. Essa fórmula aqui, peraí que tem gente chegando. Leonildo, por favor, registre aí sua presença no chat. E quem ainda não tiver registrado a presença, por favor, registre a presença no chat para que a gente não perca, né, esse momento. Então, continuando aqui. Uma fórmula válida, ou uma tautologia, é aquela que o valor de verdade dela sempre vai ser V, não importando o valor de verdade dos seus símbolos proposicionais. Uma coisa que vocês sempre devem ter em mente é que os conectivos da linguagem, da lógica proposicional, eles são conectivos verofuncionais. Ou seja, o valor de verdade de uma fórmula depende do valor de verdade de cada um dos seus constituintes, dos seus símbolos proposicionais. Certo? Entendido? Então, no caso aqui do princípio do terceiro excluído, né, que é um princípiozinho muito básico, aqui pouco importa se o símbolo proposicional P valha verdadeiro ou falso, essa sentença aqui, essa fórmula em si, ela vai ser sempre verdadeira, certo?
Então, alguns autores utilizam a expressão tautologia, outros autores utilizam a expressão fórmula válida. É sinônimo. Bom, satisfazível ou satisfatível. São aquelas fórmulas em que o valor de verdade é verdadeiro pelo menos uma vez, né, nas interpretações dela. Por exemplo, numa disjunção, aliás, uma conjunção, P conjunção Q, ela é uma fórmula satisfatível, né, ou satisfazível, porque eu tenho pelo menos uma interpretação igual a V, certo? Uma contradição ou fórmula insatisfazível, né, é o oposto da tautologia, enquanto que na tautologia todas as interpretações elas são iguais a V, na contradição eu tenho tudo igual a F, certo? Uma fórmula é falsificável quando ela tem pelo menos uma interpretação igual a F, certo? Então, vocês já podem perceber aqui que o conceito, a propriedade satisfazível e falsificável, elas são um tanto complementares. Então, se eu tenho uma fórmula como essa daqui, que é uma conjunção, ou uma fórmula como a disjunção, P disjunção Q, eu tanto posso dizer que ela é satisfazível e falsificável, né? Isso é numa boa. O que eu não posso afirmar para essas fórmulas aqui é que elas são satisfazível e tautologia. Não tem como, certo? Por quê? Porque aqui nós temos algumas interpretações que é igual a F, tá certo? Então, essas 4 propriedades não devem ser esquecidas jamais. Você precisa compreender essas propriedades para que o decorrer do seu estudo da lógica matemática seja tranquilo. Bom, na tabela verdade, né, é um outro ponto que vocês não devem esquecer, a lei de formação da tabela verdade é igual a 2 elevado a n, ou seja, a quantidade de linhas de uma tabela verdade é dada por essa formulazinha, em que n é a quantidade de símbolos proposicionais, correto? Bom, numa tabela verdade, nós temos um método para verificação de propriedades das fórmulas, certo? Então, de acordo com a leitura que você faz de uma tabela verdade, você pode dizer se aquela FBF, ela é uma tautologia, ou ela é uma contradição, ou se ela é satisfazível ou falsificável, né? Enfim, a tabela verdade te dá essas informações com muita facilidade, apesar de que a tabela verdade é um método um tanto quanto mecânico e muitas vezes, dependendo da quantidade de símbolos proposicionais, um tanto trabalhoso, certo? Entendido? Vimos também, ao longo do nosso estudo, que as fórmulas, né, as FBFs, elas podem ser uma implicação lógica ou uma equivalência lógica. No momento que a gente estudou a implicação lógica, né, nós fomos apresentados também ao conceito de consequência lógica, certo? A consequência. Então, alguns autores chamam de consequência lógica, alguns autores chamam de implicação lógica. A essência da implicação lógica ou da consequência lógica é que, dado um conjunto de fórmulas gama, esse conjunto implica, logicamente, uma fórmula A qualquer, certo? Entendido? Bem, o símbolo da implicação lógica ou da consequência lógica é esse daqui. Então, toda vez que vocês virem na literatura matemática isso daqui, essa construção, vocês devem logo lembrar da implicação lógica. Lembrando o seguinte, a implicação lógica é um conceito semântico, ou seja, todas as fórmulas do conjunto gama, o valor de verdade delas precisa ser V, e a fórmula A, o valor de verdade dela também precisa ser V, certo? Entendido? Então, isso constitui a implicação ou consequência lógica. Uma forma de ler isso daqui é dizer que A é consequência lógica de gama, e uma outra forma é ler gama implica logicamente em A. Então, são expressões equivalentes. Bem, uma outra coisa que eu falei para vocês, que não deve ser esquecido jamais, é que a implicação lógica é uma via de mão única. Ou seja, eu sempre vou ler que gama implica logicamente em A, o que A é consequência lógica de gama. Bom, eu poderia verificar, né, em um outro momento, se essa fórmula A, ela implica logicamente no conjunto de fórmulas gama, certo? Entendido? Vejam que se isso daqui é verdade, não necessariamente isso daqui também será verdade. Mas,
se isso daqui é verdade e isso daqui também é verdade, aí eu caio em outro conceito, né, que é o conceito de equivalência lógica. A equivalência lógica que nós estudamos também é uma equivalência semântica, certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo que as fórmulas tenham uma estrutura diferente, uma sintaxe diferente, se elas tiverem o mesmo valor de verdade, então elas são equivalentes. E aí vocês viram que a equivalência lógica ela é representada por essas três linhas paralelas, né? Então, aqui eu estou dizendo que a fórmula φ ela é equivalente logicamente à fórmula psi, ainda que essas fórmulas possam ser diferentes sintaticamente, certo? Então, esses conceitos que vocês conheceram de implicação lógica e de consequência lógica foram apresentados no âmbito da semântica, né? Já o que a gente viu sobre o sistema axiomático é mais dentro do campo da sintaxe, tá certo? Mas a gente vai voltar para ele daqui a pouco, beleza? Então, aqui ficou claro, né? A consequência lógica, ela é consequência semântica, que a gente já viu, e no sistema axiomático vocês foram apresentados a esse símbolo aqui, que denota a consequência lógica sintática, tá bom? Bom, nesse caso, no sistema axiomático que nós vamos trabalhar, em breve, ele utiliza uma versão reduzida do alfabeto da lógica proposicional. Nessa versão reduzida, nós consideramos os conectivos da negação e da disjunção. E aí eu abro um parêntese muito importante que eu preciso comentar com vocês. No alfabeto da linguagem da lógica proposicional, foi apresentado para vocês 5 símbolos, certo? Que foram o conectivo da negação, o conectivo da conjunção, da disjunção, da condicional e da bicondicional. Em algum momento eu apresentei esses 5 aqui para vocês, certo? Lá no início eu apresentei apenas 4, mas em outros momentos eu apresentei também a bicondicional. Esse conjunto de conectivos aqui, ele pode ser reduzido a um conjunto menor, composto apenas por esses 2 conectivos. E aí, nesse caso, a gente passa a trabalhar com várias equivalências, certo? Então, é bom dar uma olhada tanto nos vídeos de pré-aula, quanto nas gravações que eu fiz no semestre passado, para vocês darem uma revisada nessas equivalências lógicas, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar com esse conjunto mais reduzido, certo? Bem, um outro ponto que eu preciso recordar para vocês é o conceito de argumento, né? Então, a gente usa a expressão argumento, a gente fala que está argumentando com alguém muito facilmente no nosso dia a dia. Mas o que vem a ser um argumento? Informalmente, né, um argumento é nada mais, nada menos do que um conjunto de premissas que implicam, logicamente, uma conclusão. Ou melhor, eu tenho uma conclusão que é consequência lógica de um conjunto de premissas, certo? A gente costuma utilizar no cotidiano, né, a expressão argumentar no âmbito das discussões, certo? Mas não necessariamente toda vez que você está discutindo, você está argumentando. Vamos focar a nossa atenção aqui na lógica, que aí fica mais fácil. Então, eu diria que se eu tenho um conjunto de premissas, A1, A2, até AN, né? Esse conjunto de premissas implica numa conclusão C, né? Então, aqui eu tenho um argumento, certo? Bem, para esse argumento ser válido, né? Já foi dito para vocês que sempre que essa conclusão, for verdadeira, então o valor de verdade dela for o valor de verdade de C for igual a V, né, for verdadeiro, né, também, né, aliás, eu preciso ter o valor de verdade de todas essas premissas iguais a V, certo? Sempre que, né, a minha conclusão também for igual a V. Ou seja, aqui tudo é verdadeiro também. Se, de repente, eu tiver uma conclusão com valor de verdade igual a F e as minhas premissas verdadeiras, aí o que é que nós vamos ter? Um argumento inválido. Argumentos inválidos também são chamados de falácias, certo?
E no âmbito da lógica, de uma maneira geral, as falácias, o estudo das falácias constitui um campo muito interessante, né, e que vale a pena conhecer, certo? Bom, uma outra coisa que é dito a respeito da validade de um argumento é que você pode verificar essa validade através da construção de uma tabela verdade. Isto é, aqui tudo isso é revisão, tá bom? Então, vamos supor, se eu tenho aqui um conjunto de fórmulas, opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse conjunto de fórmulas aqui, eu poderia transformar ele em uma conjunção, né? A1, conjunção A2, né? Até o AN, opa, e fazer com que isso seja uma condicional, certo? Se essa condicional aqui for tautológica, né? Aqui é a letra grega tal, que simboliza a tautologia na lógica matemática. Então, se essa condicional for tautológica, significa que este argumento é válido, certo? Se essa condicional não for tautológica, o argumento não é válido. Beleza? Então, por isso que é importante ter feito aquela revisão que a gente viu anteriormente, tá certo? Bom, feita essa revisão, compreendido esses conceitos, vamos agora passar para um outro ponto que nós temos que abordar nessa nossa aula. Bem, lá no nosso primeiro tempo, no nosso quiz, foi comentado para vocês o que são axiomas. Dispensa apresentações, né? Então, os axiomas são verdades básicas, que não há necessidade de você demonstrar esses axiomas, tá certo? E agora nós vamos conhecer o sistema axiomático PA, que é o sistema axiomático que o professor João Nunes de Souza apresenta no livro dele. E esse sistema axiomático, ele é um sistema formal, beleza? Então, o sistema axiomático PA, um sistema formal, ele é definido da seguinte maneira. Bom, a gente vai utilizar o alfabeto da linguagem da lógica proposicional, nós vamos ter um conjunto das FBFs e nós vamos também trabalhar com um subconjunto dessas fórmulas. Então, veja bem, os axiomas, eles podem ser encarados como sendo subconjuntos das FBFs, né? A gente sabe que FBF é fórmula válida, né? Uma fórmula bem formada, é uma fórmula válida, e os nossos axiomas também são fórmulas, também são FBFs, certo? Então, nesse caso, ele constitui um subconjunto dessas fórmulas. E também um conjunto de regras de dedução. Dito dessa maneira, certo? Fica bem claro para todos vocês que se vocês quiserem criar um sistema axiomático próprio, vocês precisarão ter esses 4 elementos, certo? Então, um alfabeto, no caso, o alfabeto da linguagem da lógica proposicional, um conjunto de fórmulas, é evidente, né, que você vai precisar de um conjunto de fórmulas, um subconjunto de fórmulas que são seus axiomas. Então, você poderá trabalhar com outros axiomas que não sejam esses daqui. Assim como vocês viram no vídeo de pré-aula, que foi trabalhado um sistema axiomático com 10 axiomas, aqui eu vou trabalhar um outro sistema axiomático, só que dessa vez, esse sistema axiomático que o professor João Nunes apresenta, ele tem apenas 3 axiomas, certo? Bem, e o conjunto de regras de dedução, ok? Vocês vão ver outras regras, vocês viram, inclusive, nos vídeos de pré-aula, alguns outros conjuntos de regras de inferência, né? No caso, modus ponens, modus tollens, beleza? E aqui, no sistema axiomático PA, nesse sistema PA, nós vamos trabalhar apenas com uma regra, que é a regra modus ponens. Mas, como eu havia dito anteriormente, nada impede que você utilize outras regras de inferência. Se você for criar um sistema axiomático próprio, né, você pode utilizar tranquilamente outras regras de dedução. Mas aí, lembrando, para você criar um sistema axiomático próprio, você precisa atentar para aquele ponto crucial, que ele precisa ser completo e correto, certo? Bem, então, passando aqui, algumas observações a respeito do nosso sistema axiomático PA. No sistema PA, o professor João Nunes, ele considera as seguintes denotações. Então, se eu tenho aqui uma conjunção, essa conjunção ela pode ser expressa dessa maneira aqui. Uma condicional ela pode ser expressa assim, e uma bicondicional ela pode ser expressa dessa maneira aqui, certo? Então, aqui são outras formas, né, de expressar essas fórmulas dentro do sistema PA.
Como foi dito anteriormente, esse sistema utiliza uma versão reduzida do alfabeto da lógica proposicional, que é uma versão com apenas 2 conectivos, no caso, o conectivo da negação e o conectivo da disjunção. Beleza? Entendido? Então, aqui é para você olhar para uma fórmula e enxergar, né, uma conjunção como isso daqui, como uma disjunção que é negada. Bem, vamos agora definir o nosso sistema axiomático PA, aliás, definir os axiomas, desculpa. Os axiomas que a gente utiliza são 3, né? Eu vou chamar de AX1, ou simplesmente axioma 1, AX2 e AX3, ou axioma 1, axioma 2 e axioma 3. No axioma 1, eu estou utilizando aqui a mesma notação que o professor João Nunes utiliza no livro dele. Lembrando que esse H, ele funciona como uma espécie de variável que simboliza uma fórmula qualquer, né? Então, isso daqui, né, os nossos axiomas, eles são bem simples, relativamente simples. Então, veja aqui que eu tenho uma fórmula H, então, H de junção H, né, condicional H. Então, esse é o axioma 1. No axioma 1, você observa que eu tenho apenas uma fórmula, né, no caso, a fórmula H. Já no axioma 2, eu tenho a fórmula H e tenho a fórmula G, certo? Então, vejam que também no axioma 2, eu tenho uma condicional. E no axioma 3, eu continuo tendo uma condicional, aqui o nosso conectivo principal, só que no axioma 3, eu trabalho com 3 fórmulas, H, G e E, certo? Então, observem bem a elegância desse sistema axiomático, certo? No sistema axiomático que foi apresentado lá na pré-aula e também na aula, que foi tirado desse livro aqui, né, o Lógica para a Computação, ele era um sistema bem mais rico, né, porque ele trabalhava com todos os conectivos da linguagem da lógica proposicional, né? Dê uma olhada lá depois. Depois eu vou colocar lá no sistema também alguma referência para vocês procurarem lá nos respectivos livros, onde é que estão esses assuntos, tá bom? Bom, um ponto importantíssimo é estabelecer a diferença entre esquemas de axiomas e os axiomas. Então, um esquema de um axioma eu vou dizer que é uma instância de um axioma, certo? Bom, pessoal, eu sei que nessa turma tem gente que já está no estágio mais avançado do curso, né, e provavelmente até já trabalhou com programação orientada a objeto. Na programação orientada a objeto, a gente trabalha com a ideia de classes e de objetos, né? Então, eu tenho uma classe, que é uma estrutura básica, e um objeto é uma instância da classe. Então, a mesma ideia nós podemos utilizar aqui para os chamados esquemas de axiomas e os axiomas. Então, vocês poderiam olhar para os axiomas, né, que são esses nossos 3 aqui, como se fossem classes, né? E a partir desses axiomas, eu posso criar esquemas desses axiomas, ou seja, instâncias dos axiomas. Então, esquema de axioma ou instância de axioma acaba sendo um sinônimo. E aí, como exemplo, eu trouxe aqui para vocês, ó, essa fórmula aqui. Então, vocês podem observar essa fórmula e essa outra, mas vamos focar primeiro nessa, que essa fórmula é um esquema, né, do axioma 1, certo? Presta atenção aqui, ó. Então, no axioma 1, eu tenho H de junção H, condicional H, certo? Como eu havia falado para vocês, esse H representa uma fórmula da lógica proposicional qualquer. Então, se você observar bem, aqui eu tenho P condicional Q, aqui eu tenho a mesma fórmula, e aqui eu tenho a mesma fórmula, P condicional Q. Ou seja, eu tenho H de junção H, condicional H. Ou seja, isso daqui é uma instância, né, é um esquema do axioma 1, certo? E aí é interessante, é importantíssimo que vocês não confundam esquema de axioma com axioma. Axioma é a estrutura básica e os esquemas de axiomas são feitos em cima dessa estrutura, certo? Vamos aqui olhar para essa outra. Aqui eu tenho novamente um esquema de axioma do axioma 1, né? Claramente vocês estão vendo que essa subfórmula aqui é igual a essa outra aqui, que é igual a essa outra aqui. Se elas são todas iguais, então elas são a minha fórmula H, né? Por isso que quando nós definimos um axioma, como a gente
apresenta a definição dele, nós utilizamos essa letra H, ou letra G, letra E, que, de acordo com o professor João Nunes, no livro dele, essas 3 letras representam fórmulas, né? É como se fosse uma variável que, através dela, eu posso representar uma fórmula qualquer, certo? E aqui temos um outro exemplo, fica bem facinho, né? Esse exemplo aqui já é um pouco mais sofisticado. Então, eu estou dizendo que o axioma 2 ele pode ser denotado da seguinte maneira. Aqui é uma outra maneira de nós mostrarmos o axioma 2, certo? Bom, como isso daqui já está um pouco mais complicado, para a gente entender de uma primeira, digamos assim, de uma primeira tacada, né? E aqui eu vou precisar utilizar uma equivalência. Então, vejam bem. Observe que o axioma 2, né, aqui no axioma 2, eu tenho essa disjunção aqui, correto? E nesse outro esquema, nesse outro axioma, né, nessa outra versão, vamos dizer assim, eu estou utilizando uma condicional, correto? Então, observem bem. Foi dito para vocês em algum momento foi mostrado para vocês a seguinte equivalência lógica. Eu tenho aqui φ disjunção psi, que equivale logicamente a não φ disjunção psi. Então, essa equivalência aqui já é velha conhecida de vocês, já foi visto em vários outros momentos, certo? Um docinho. Gente, acabou de chegar o entregador aqui, por isso que vocês ouviram eu falar aqui. Então, continuando aqui. Essa fórmula aqui, essa disjunção, né, ela é equivalente a essa condicional, correto? Então, por isso que nós podemos ter o axioma 2 representado dessa forma. H condicional é condicional H, em que o G, né, é igual a não é. Então, se eu fizer isso daqui, ó, H disjunção não é, né? Opa, peraí. Aqui eu teria, né? Ó, a mesma estrutura. O importante é você observar essa estrutura feita pelos conectivos, correto? Bom, isso daqui, turma, é útil para quê? Para que quando você estiver empregando o método axiomático, muitas vezes você olha assim para uma determinado conjunto de fórmulas e você vai fazer a derivação, aí você diz assim, pô, eu não estou conseguindo fazer porque está diferente do axioma, não dá para mim, a partir daí, fazer uma instância do axioma 2, ou do axioma 1, do axioma 3, só que aí você precisa observar esses detalhes. Por isso, né, foi importante também nós vermos como a gente pode denotar determinadas formas dentro desse nosso sistema, que é esse daqui que eu coloquei para vocês. Beleza? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, né? E agora, sim, vamos para a nossa regra de inferência no sistema axiomático PA. Como eu havia comentado anteriormente, no sistema PA, nós vamos utilizar a regra modus ponens. A regra modus ponens também foi apresentada na pré-aula, né, no sistema axiomático utilizado no livro Lógica para a Computação, certo? E dispensa apresentações. Vamos só revisar aqui. Na regra modus ponens, né, nós temos o seguinte: dado H e H condicional G, deduz-se ou infere-se, né? Infere-se fica muito mais bonito, ok? Mas também pode ser deduz, infere-se G, certo? Então, isso daqui é uma regra de inferência que é válida, isso daqui é uma tautologia. E agora eu gostaria de comentar com vocês, de apresentar para vocês a demonstração, né, que mostra que a regra modus ponens, ela é válida. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque esse processo de demonstração eu vou fazer utilizando o quê? Utilizando um argumento mais informal, certo? Uma estrutura um pouco diferente. Eu poderia fazer essa demonstração utilizando o quê? Tabela verdade, né? Então, na tabela verdade, era só você pegar essa minha regra aqui, certo? Você transformaria ela numa condicional, então ficaria da seguinte forma: H conjunção
H condicional G, certo? Condicional G. Então, você pega essa fórmula aqui, ok? Ela faz uma tabela verdade dela, ela vai ser uma tautologia, certo? Beleza? Mas é importante você também aprender a fazer demonstrações, né, de uma outra maneira, que isso também, como eu já venho comentando com vocês há bastante tempo, será muito útil na disciplina de matemática discreta. Bom, então, o ponto de início, né, o nosso ponto de partida vai ser esse daqui. Se a interpretação de H é igual a V, e a interpretação de H condicional G é igual a V, então a interpretação de G será igual a V também, certo? Então, aqui é uma sentença. Essa sentença é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, né? Então, esse esquema, né, que eu montei aqui, né, que eu estou colocando para vocês, pode ser lido dessa maneira também. Certo? É uma outra maneira de você olhar para a regra modus ponens, beleza? E observem que nesse caso aqui eu estou utilizando as noções de função e interpretação, assunto também que a gente já viu bastante. Bom, como é que a gente vai demonstrar isso daqui? Muito simples, através de um pequeno texto, certo? Esse pequeno texto é um argumento, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui os meus alfarrábios, que eu já deixei aqui prontinho, né? Então, a nossa prova vai ser por contradição, e aí eu preciso fazer um breve comentário para vocês. Uma prova por contradição, ela é o seguinte: você assume uma determinada interpretação, certo? E no decorrer da prova, você vai encontrar uma contradição. Por isso que o nome da prova é prova por contradição. Então, nós vamos assumir que determinada forma tem um valor de verdade, né? Vamos supor que a gente assuma que o valor de verdade dela é falso, né? Mas lá na frente, nós vamos nos deparar com uma situação que vai contradizer aquilo que nós assumimos inicialmente como verdade, certo? Então, a prova por contradição, em linhas gerais, ela funciona assim. Nós vamos ver isso com muito mais riqueza e detalhes na disciplina de matemática discreta no segundo período. Mas o que é que eu estou fazendo com vocês agora? Estou preparando vocês para, quando chegar no segundo período, entenderem bem, né, como é que a gente trabalha com prova por contradição, apresentando de uma maneira mais informal. Os formalismos serão mais rigorosos em discreto. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa prova. Então, seja a interpretação de H igual a V e a interpretação de H condicional G igual a V. Ora, isso que eu estou colocando aqui no início é nada mais, nada menos do que essa primeira parte, certo? Então, essa primeira parte aqui nós chamamos de hipótese, certo? Então, estou só transcrevendo a minha hipótese. E agora vem o pulo do gato. E suponha ao contrário, isso daqui é importantíssimo você colocar ao contrário, que a interpretação de G é igual a F. Gente, presta atenção no que é que eu estou fazendo aqui. Veja bem, a minha proposição, a sentença que eu quero demonstrar, que eu quero provar, ela diz que a interpretação de G é igual a V. Ou seja, o valor de verdade de G é igual a V. Só que eu estou assumindo que o valor de verdade de G é igual a F. Certo? Então, lá na frente, eu vou encontrar uma contradição disso daqui. Uma coisa que vai contradizer isso que eu estou afirmando. E aí, eu terei que provar. Olha como a coisa é elegante. Né? Então, logo é falso que a interpretação de H condicional G é igual a T. Opa, T não, desculpa. Igual a V. Eu botei T porque o professor João Nunes Souza, ele utiliza T ao invés de V na função de interpretação. T de true. Né? Vamos continuar aqui. Uma vez que
né? A interpretação de H condicional G é igual a V com a interpretação de G igual a F, né? Opa, aqui não tem esse V, não. Aqui é um com. G igual a F. E, a interpretação de H igual a V é que a interpretação de H condicional G vai ser igual a F, certo? O que contradiz, olha aqui é que está, aí a gente encontra a contradição. O que contradiz, né? Que a interpretação de H condicional G é igual a V. Portanto, o que vem depois do portanto é a nossa conclusão. Portanto, a interpretação de G é igual a V de fato. Correto? Bom, dito dessa maneira, parece um tanto confuso, mas deixa eu reler aqui para vocês e vai ficar mais fácil para vocês entenderem, certo? Então, vejam bem. Eu comecei minha demonstração afirmando, né? Afirmando que a interpretação de H e a interpretação de H condicional G é igual a V. E depois eu supus, ao contrário, que a interpretação de G é igual a F. Observe que essa minha suposição ela é o oposto do que é dito lá na sentença original. Ou seja, na sentença que eu quero provar. Certo? Entendido? Então, logo, é falso. Se eu assumir que H, a interpretação de G é igual a F, então é falso que a interpretação de H condicional G será igual a V. Todo mundo aqui sabe por que é falso. Porque se eu tenho H igual a V, interpretação de H igual a V, e a interpretação de G igual a F, essa interpretação aqui jamais poderá ser verdadeira. Que é justamente o que eu estou dizendo aqui. Uma vez que a interpretação de H condicional G com interpretação de G igual a F e a de H igual a V, né, temos que a interpretação seria igual a F. O que contradiz, né, o que foi colocado bem aqui, certo? Eu estou contradizendo isso daqui, ok? Então, isso daqui, né, contradiz o que eu afirmei lá no início, certo? Então, se eu encontrei essa contradição, significa o quê? Que a interpretação de G, ela tem que ser obrigatoriamente igual a V. Então, aqui eu tenho uma demonstração da regra modus ponens, né? Que eu estou mostrando, né, através de um argumento, né, de uma prova por contradição, que a regra modus ponens, ela realmente é válida. Ah, professor, eu vou precisar, sempre que utilizar modus ponens, apresentar a demonstração? Não, não é preciso. Eu estou apenas colocando para vocês, primeiro, como uma forma de você já começar a ler demonstrações nesse tipo de esquema, certo? Porque isso daqui vai ser muito comum na disciplina de matemática discreta, então é importante que vocês já comecem a se acostumar com esse modelo de texto, né? E é muito comum também na literatura matemática, nas demonstrações. Então, quem vai trabalhar com matemática no nível mais avançado vai se deparar com isso aqui, certo? E isso eu já estou falando já para quem for fazer pós-graduação, mestrado e, consequentemente, doutorado em ciência da computação. Beleza? Bom, gente, dito isso, espero que vocês tenham compreendido. Agora, nós vamos para um outro ponto aqui do nosso encontro, né? Que é trabalhar um exemplo, deixa eu procurar aqui meus alfarrábios. Vamos trabalhar um exemplo de uma demonstração utilizando esse nosso sistema axiomático PA, certo? Tenho aqui um exemplozinho, e com ele a gente finaliza por hoje, certo? Bem, temos aqui o seguinte, eu tenho uma conjunto de fórmulas beta, eu quero verificar se esse conjunto, né, ele implica logicamente nessa fórmula aqui, certo?
Bom, e quem é o meu conjunto beta? Deixa eu colocar aqui para vocês quem é o nosso conjunto beta. Ele é nada mais, nada menos do que essas fórmulas aqui. Vou colocar assim. G1 são 9 fórmulas ao todo. Então, aqui seria mais ou menos assim, ó. G1, G2, G3, até G9. Isso daqui implica logicamente em S de junção P. Mas quem é esse meu conjunto aqui? Esse meu conjunto aqui é formado da seguinte maneira. Vamos lá. P, conjunção R, condicional P. G2 é igual Q condicional R. Aliás, P4, desculpa. G3 é igual P1 condicional Q. G4 é igual a P1 conjunção P2 condicional Q. G5 é igual P3 conjunção R condicional R. G6. Aí, preciso mais espaço aqui. G6 é igual P4 condicional P. G7 igual a P1. G8 igual a P3 condicional P. Ufa, e por fim, G9 é igual a P2. Gente, observem aí a quantidade de fórmulas que nós temos. Se nós fôssemos construir uma tabela verdade dessas fórmulas todas aí, nós teríamos uma tabela verdade com muitas linhas e muitas colunas, ia ficar muito, muito complicado. É como eu vivo dizendo para vocês, o método da tabela verdade, ele é um método bastante fácil, porque ele é um método bastante mecânico, é muito mecânico, mas, em compensação, ele tem um problema de explosão exponencial, que é a quantidade de linhas que precisa ser processada, certo? Então, vamos entender que o método axiomático e também a dedução natural e o tabuão analítico, eles são métodos mais simples de você verificar se uma determinada fórmula é consequência lógica ou não de um conjunto de fórmulas, como é o nosso caso aqui. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Aí. Nós vamos, desse lado aqui, eu vou colocar as hipóteses, certo? Então, lembre-se que nós vamos trabalhar da seguinte maneira. O meu conjunto beta, que é esse conjunto aqui, ele constitui, né, inicialmente as hipóteses do meu problema. Só que o que é que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se essas hipóteses aqui, elas implicam, logicamente, nessa outra fórmula aqui, certo? Que é isso que nós vamos buscar. Então, para isso, nós precisamos o quê? Começar com algumas hipóteses. Qual dessas 9 hipóteses nós vamos começar? Nós vamos começar com a hipótese P1. Então, eu vou chamar aqui de H1. H1 é igual a P1, certo? E H2, seria hipótese 2, vai ser igual a P1 condicional Q. Observem que, nesse caso aqui, eu posso já aplicar a minha regra de inferência, que é a regra modus ponens, né? Opa, aqui é P1, desculpa. E aí eu vou derivar uma terceira hipótese. Essa terceira hipótese, essa hipótese P3, ela vai ser obtida através de modus ponens de H1 e H2, certo? Ou seja, isso daqui vai ser igual a Q. Então, quem é minha H3? Quem é minha hipótese 3? É Q. Bom, agora eu preciso de mais uma hipótese. No caso, eu vou chamar de H4. Essa H4 é uma das minhas fórmulas aqui desse meu conjunto beta, que vai ser justamente a fórmula G2, ou seja, Q condicional P4, certo?
olhem atentamente que eu já posso, né, aplicar minha regra de inferência, né? Então, aqui eu vou ter como hipótese 5, certo? Mais uma vez, modus ponens em H3 e H4, certo? Disso daqui eu vou derivar o quê? Vou derivar P4, ok? Bom, aí nós temos aqui uma hipótese 6. Essa hipótese 6 é mais uma das formas do meu conjunto beta, no caso P4 condicional P, certo? E a minha hipótese 7, eu vou ter o quê? Modus ponens em H5 e H6, que vai ser igual, né? Quem é H5 é P4, quem é H6, P4 condicional P. Então, aqui vai ser igual a P, correto? Beleza? E aí eu tenho um H8, hipótese 8, que vai ser igual ao meu... Agora sim, vejam bem. A minha hipótese 8, eu não vou utilizar uma regra de inferência. Eu vou utilizar um dos meus axiomas. No caso aqui, o axioma 2. Quem é o meu axioma 2? Vamos só voltar lá para a página anterior, para vocês lembrarem quem é o axioma 2. O meu axioma 2 é esse aqui, certo? Então, eu vou utilizar o axioma 2 e construir um esquema de axioma a partir dele, certo? Nesse caso aqui, como é que vai ficar? Vamos voltar para lá. Então, isso daqui vai ser igual a quê? Eu vou dizer que H é igual a P. Quem é esse P? É o P aqui do H6. E o meu G vai ser igual a S. Correto? Entendido? Então, esse S aqui é um símbolo proporcional qualquer, certo? Que eu estou assumindo que G vai ser igual a S. Dito isso aqui, eu vou ter o seguinte esquema, né? P condicional S de junção P. Observem que esse meu esquema aqui, ele é uma instância do axioma 2. No axioma 2 eu tenho H de junção Q, aliás, G, desculpa, de junção H. Isso daqui, turma, é o quê? É o axioma 2, certo? E o que eu fiz aqui embaixo foi criar uma instância, ou melhor, um esquema do axioma 2. Bom, com isso daqui, né, essa forma, esse P condicional S de junção P, é a minha hipótese 8. Né? E agora o que é que eu posso fazer? Eu vou fazer a minha hipótese 9, que vai ser o quê? Modus ponens em H8 e H7, que vai ser igual a S de junção P, que é nada mais, nada menos do que a minha conclusão aqui. Ou seja, a partir desse conjunto de derivações, né, cada uma dessas hipóteses, vocês observaram o seguinte, vejam bem, cada uma dessas hipóteses, de H1 até H9, você fez o quê? Você pegou algumas dessas fórmulas, né, você observa que não precisou pegar todas as fórmulas, né? Você pegou algumas dessas fórmulas e substituiu, né, elas por esse H1, H2, certo? Então, você começou como? Você pegou a fórmula do P1, que no caso era a fórmula G7, certo? Que fazia parte do conjunto de fórmulas beta. Então, aqui é o meu conjunto de fórmulas beta, certo? E eu assumi como sendo P1. H2, também peguei uma outra fórmula desse conjunto e coloquei aqui. Bom, dito isso, o que é que eu tinha? Eu tinha já digamos assim, as condições para aplicar a regra de inferência, certo? Então, peguei ali H1 e H2, fiz modus ponens, obtive Q. Então, até aqui, até a hipótese 8, nós simplesmente pegamos fórmulas do meu conjunto de fórmulas beta, utilizamos a regra de inferência modus ponens e derivamos outras fórmulas. Então, vocês podem observar o seguinte,
esse Q, deixa eu mudar aqui a canetinha, esse Q foi derivado a partir de modus ponens, esse P4 foi derivado a partir de modus ponens, esse outro P foi derivado a partir de modus ponens também. Só que chegou um momento que eu precisava utilizar o quê? Um esquema de axioma. Aí, nesse caso, eu analisei bem, né, e vi que dos 3 axiomas que eu tenho no meu sistema axiomático, eu poderia utilizar o axioma 2, certo? Fiz H igual a P e G igual a S, né, que no caso do axioma 2, eu tenho H condicional G de junção H, né, esse é o meu axioma 2, certo? E substituir. Onde era H, eu botei P, onde era G, eu botei S, que são os símbolos proposicionais da minha fórmula. Dito isso, obtive esse daqui. Ou seja, essa fórmula, essa condicional, ela não surgiu por geração espontânea. Ela surgiu a partir da instância do axioma 2. Ou seja, isso daqui é um esquema do axioma 2. Correto? Bom, com isso aqui, e utilizando a regra de inferência modus ponens, né, eu pude pegar a hipótese 8 e a hipótese 7 e derivei isso daqui. Ou seja, essa disjunção que eu derivei, essa disjunção P, é nada mais, nada menos do que a minha conclusão. Ou seja, ficou provado, ficou demonstrado a partir da aplicação da regra de inferência modus ponens e da utilização do axioma 2, que realmente essa fórmula aqui, né, essa disjunção P, ela pode ser obtida a partir do conjunto de fórmulas beta. Qual é o conjunto de fórmulas beta? É esse daqui. Ou seja, o que eu fiz aqui foi nada mais, nada menos do que derivar uma prova, certo? Então, na próxima lista de tarefa, na próxima tarefa, né, que vocês vão trabalhar com esse assunto, e também na nossa avaliação, que em breve vai acontecer, né, muito provavelmente vai ter questão onde eu apresento um determinado sequente, né? Recordando, sequente é tudo isso aqui, ó. Tudo isso daqui é um sequente. E eu quero saber se essa fórmula é derivada desse conjunto de fórmulas beta. Então, meu conjunto de fórmulas beta é esse daqui. Então, se ela for derivada, significa que existe uma prova, né, de que essas fórmulas aqui chegam até essa outra, vamos dizer assim. Ou seja, essa fórmula aqui, ela implica logicamente, aliás, ela é consequência lógica desse conjunto de fórmulas. E esse conjunto de fórmulas implica logicamente. Só que, quando eu falo implica logicamente e consequência lógica, eu estou falando de uma perspectiva semântica, certo? Então, essa prova que eu apresentei para vocês, utilizando o sistema axiomático, ela não é uma prova semântica, é uma prova sintática. Então, quando a gente utiliza sistemas axiomáticos para provar que uma determinada fórmula é consequência de um conjunto, ou um determinado conjunto implica outra fórmula, eu tenho aqui uma situação sintática. É tanto que eu coloquei aqui para vocês, deixa eu voltar lá para cima. Cadê, meu Deus do céu? Oxe, gente. Ó, é tanto que eu tentei frisar para vocês aqui no início da nossa revisão que a consequência lógica, né, ela é consequência, eu tenho uma consequência lógica semântica e tenho uma consequência lógica sintática. Quando eu utilizo esse símbolozinho aqui, eu estou me referindo à consequência lógica semântica. E aí, nesse caso, né, um exemplo de uma prova do âmbito da consequência lógica semântica foi essa prova que eu apresentei aqui para vocês, certo? Então, essa prova aqui, eu mostrei basicamente o seguinte, que Opa, peraí. O que eu fiz aqui foi o seguinte, que H e H condicional G, esse conjunto aqui, ele implica semanticamente em G, certo? Então, essa implicação semântica foi provada a partir disso que eu escrevi, né? Utilizando sempre os conceitos de interpretação. Então, no caso de uma demonstração dentro do campo da semântica, eu preciso trabalhar com a noção de interpretação, ou melhor, de valoração, certo? Essa outra prova que eu mostrei para vocês, ela é uma prova
que não utiliza a noção de interpretação, a noção de valor de verdade. Ela utiliza somente a estrutura das formas, ou seja, a semântica das formas. Vocês observam aí que eu não empreguei em nenhum momento algo relacionado à interpretação de formas, certo? Simplesmente foi utilizando, né, a regra de inferência, e uma vez eu utilizei ali o axioma 2. Eu tenho aqui um outro exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho. Minhas notações hoje estão meio bagunçadas. Pronto, eu tenho aqui um outro exemplo, que aí a gente fecha a nossa aula de hoje, para a gente poder ver mais um exemplo de uma demonstração utilizando o nosso sistema axiomático, certo? Vou abrir aqui mais uma página. Então, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui, cadê? Bom, eu tenho aqui, seguinte, não P, disjunção P, que é o nosso princípio do terceiro excluído, ele implica em Q disjunção P, disjunção não P, certo? Então, no vídeo de pré-aula, eu disse para vocês que tudo isso daqui nós chamamos de sequente, né? Então, isso daqui é um sequente, certo? Também, lá no vídeo de pré-aula, eu falei para vocês que esse símbolozinho aqui se chama catraca, tá bom? Então, só para efeito de recordação para vocês. Então, vamos lá. Quem é a nossa hipótese 1? Vamos aqui, nossa primeira hipótese. A partir daqui eu estou construindo a demonstração. Preste bastante atenção. Minha hipótese 1 vai ser o seguinte. P condicional Q disjunção P condicional P não P disjunção P. Nesse esquema que eu vou fazer para vocês agora, nesse exemplo, eu vou utilizar muito mais axiomas do que a regra modus ponens, certo? No exemplo anterior, eu usei muito modus ponens e uma vez um axioma, uma instância de axioma, mas aqui vai ser um pouco diferente, certo? Então, minha primeira hipótese é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, P condicional Q disjunção P disjunção não P. Gente, o que é essa minha hipótese 1? Essa minha hipótese 1 é uma instância de um dos nossos axiomas. É uma instância de que axioma aqui? No caso do axioma 3, certo? Vamos só recordar aqui para vocês o axioma 3. O axioma 3 ele é igual a H condicional G, né? Condicional disjunção H condicional G disjunção E, certo? Então, o que é que nós fizemos aqui? Nós fizemos que H, né, esse H vai ser igual a P, né, vejam bem, o H vai ser igual a P, o nosso G vai ser igual a Q condicional, Q disjunção P, ou melhor, vou fazer o seguinte, peraí. Vejam bem, aqui é o nosso H, aqui é o nosso G, certo? E o nosso E está aqui. Então, se você analisar bem essa estrutura, certo? Você tem a estrutura do axioma 3. Bom, é aí que está um dos problemas do método axiomático. E do ponto de vista computacional, o método axiomático não é muito interessante. Por quê? Porque o método axiomático, ele exige que você, quando for provar determinado sequente, você faça escolhas, né? Então, essas escolhas vão implicar em quê? Em processamento, certo? E aí, para você escolher qual o axioma correto, né, para você utilizar aqui, isso vai exigir, né, uma computação extra.
Tá bom? Então, eu estou mostrando para vocês como o método axiomático, ele, apesar de ser muito elegante, ser muito interessante, muito bacana, ele, do ponto de vista computacional, ele é um pouco desinteressante, é muito complexo, certo? Então, essa hipótese 1, né, é uma instância do axioma 3, certo? Pode observar aqui, pode olhar aqui para essa estrutura, como ele tem a mesma estrutura do axioma 3, só que ao invés de usar H, G e E, eu utilizei P, Q de junção P e não P, ok? Então, por que eu escolhi o axioma 3 e não o axioma 1 ou o axioma 2? Lembre-se que no axioma 1, eu trabalho apenas com uma fórmula. No axioma 2, eu trabalho apenas com 2 fórmulas. E no axioma 3, eu trabalho com 3 fórmulas. E justamente, se você observar cada uma das subfórmulas aqui, eu tenho P, Q de junção P e tenho não P. Então, são as 3 subfórmulas básicas da minha fórmula aqui do axioma 3, certo? Bom, dito isso, vamos aqui para nossa próxima hipótese, né? E a nossa próxima hipótese vai ser isso aqui. P condicional Q de junção P. Gente, isso daqui é uma instância de que axioma? Do axioma 2, né? Então, cadê o axioma 2 aqui, meu Deus do céu? Vamos só rever aqui. O axioma 2 é H condicional G de junção H. Então, vamos lá. Então, o axioma 2 é H condicional G de junção H. Para criar essa hipótese 2, eu peguei o meu H e chamei de P, peguei o meu G e chamei de Q, e peguei e aí o H já era P, tranquilo. Então, observe bem, ó. Aqui é uma instância do axioma 2, certo? Bom, dito isso, o que é que você observa? Entre o axioma 1, entre a hipótese 1 e a hipótese 2, eu vou derivar agora a hipótese 3. Só que essa hipótese 3, eu vou utilizar axiomas? Não. Se eu olhar para a hipótese 1 e para a hipótese 2, eu vou observar que essa parte aqui, ó, isso daqui e isso daqui, né, são iguais. Ou seja, eu vou aplicar o modus ponens. Nisso, eu vou derivar o quê? P, e não P, desculpa, de junção P, condicional Q de junção P, condicional E de junção, perdão. Vou derivar isso aqui, certo? Essa parte aqui. Então, vai ser de junção não P. Pronto. Eu estava olhando para outro ponto aqui. Pronto. Isso daqui foi obtido com modus ponens de H1 e H2. Correto? Bom, não chegamos no final. Observe bem onde é que a gente precisa chegar. A gente precisa chegar aqui, certo? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos mostrando que a partir dessa fórmula aqui, eu derivo essa outra fórmula, certo? Beleza? Bom, dito isso, vamos para a nossa hipótese 4. A hipótese 4, ela também vai ser construída a partir de um axioma. Bom, então, nós podemos pegar o quê? Axioma. Qual axioma a gente vai pegar? Aliás, a gente vai assumir que a hipótese 4, né, é isso aqui, beleza? Então, peraí, hipótese 4, tranquilo? Então, tranquilamente eu posso assumir a hipótese 4 como sendo isso daqui, e na hipótese 5, faço o modus ponens de da 3 com a 4, e aí nós vamos ter Q de junção P, a disjunção não P, correto? Bom, a minha hipótese 5 já é a minha conclusão, certo? Como queríamos demonstrar, que é justamente o que nós tínhamos aqui, beleza? Bom, ficou meio estranho, né? Essa hipótese 4 aqui, certo?
Mas aí você vai lembrar o seguinte, que o meu axioma 1, vamos pegar aqui o axioma 1. O axioma 1, cadê ele, meu Deus do céu? Né? Nós temos aqui o H, né? Aliás, não, gente, desculpa, eu tô confundindo aqui as bolas. Como nós tínhamos aqui esse antecedente, né? Eu posso assumir ele como sendo uma hipótese presumida, certo? Tranquilamente. É isso que eu queria falar para vocês. Então, aqui é uma hipótese presumida, porque ele é antecedente dessa condicional, correto? Então, nesse caso aqui, tá tranquilamente. Parece uma coisa assim meio gambiarra, né? Mas tá tranquilo isso aqui para vocês, tá bom? Então, provamos, né, através dessas derivações, deixa eu voltar aqui para ficar bonitinho. Então, de H1 até H5, aqui é uma prova de que realmente isso daqui é verdadeiro, certo? Ou seja, esse sequente aqui ele é válido, tá bom? Tranquilo, Giovanni, tranquilo. Mas aí depois tu assiste novamente a gravação, tá certo? Não tem problema não. E eu sei que esse assunto aqui é um pouco complexo, né? E que vai exigir de vocês assistir mais de uma vez esse vídeo e também dar uma lida nos materiais escritos, tá bom? Que eu vou colocar disponível para vocês lá quais são os capítulos que vocês devem ler, tanto do livro do professor João quanto do livro de Lógica para a Computação. Beleza? Bom, gente, dito isso, certo? Eu queria finalizar por hoje a nossa aula, interromper aqui nosso compartilhamento, certo? E o seguinte, vocês têm que me entregar hoje a tarefa 1, certo? Tem até as 23 horas e 59 minutos. Se não acontecer nenhum problema no sistema acadêmico, fica mantido o que a gente combinou. Manda através do sistema. Se até lá acontecer algum problema, quando o sistema voltar, eu posso dar mais um dia de prazo para vocês. E se acontecer mais problema ainda, né, mesmo nessa prorrogação, eu abro a possibilidade de vocês me mandarem por e-mail. Mas, por enquanto, vocês devem me mandar a tarefa 1 pelo sistema acadêmico, né, no formato PDF, do jeito que eu coloquei lá nas instruções, correto? Bom, para essa semana, vocês têm mais uma pré-aula para assistir na quarta-feira. Oi, Márcio. Seguinte. Travou? Então, vamos lá. Vocês hoje têm até as 23h59 para me entregar a tarefa 1. Deixa eu interromper essa gravação aqui, daqui não precisa ser gravado.